Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 29 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos de 21 a 33. Viver significa se entregar, fazer da nossa vida um holocausto de amor. São Paulo está falando do casamento. É bom olhar para a vida matrimonial sem o romantismo adolescencial dos filmes. A paixão ajuda, mas não tira a cruz. Muito pelo contrário. Casar significa deitar no leito da cruz. Se doar, se sacrificar, fazer da vida um autêntico dom de si. A falta dessa atitude faz quebrar muitos casamentos. Para quem casa com Jesus, isso vale ainda mais, porque vive abraçado ao crucificado em pessoa. Na carta de São Paulo Apóstolo aos Efésios. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da Igreja. Ele, o Salvador do seu corpo. Mas como a Igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta e a cerca de cuidados, como Cristo faz com a sua Igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e à Igreja. Em todo caso, cada um, no que lhe toca, deve amar a sua mulher como a si mesmo, e a mulher deve respeitar o seu marido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como a Igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Irmãos, colocamos a nossa lupa hoje sobre esse trecho que ilumina o casamento humano e o faremos a partir do documento Amoris Laetitia, a alegria do amor. Diz o Papa Francisco no número 12. Jesus, na sua reflexão sobre o matrimônio, cita o capítulo 2 de Gênesis, onde aparece um relato admirável do casal com detalhes claros. Escolhemos apenas dois. O primeiro é a inquietação vivida pelo homem que busca uma auxiliar semelhante, capaz de resolver esta solidão que o perturba e que não encontra remédio na proximidade dos animais e da criação inteira. A expressão original hebraica nos faz pensar numa relação direta, quase frontal, olhos nos olhos, num diálogo também sem palavras, porque no amor os silêncios costumam ser mais eloquentes do que as palavras. É o encontro com um rosto, um tu, que reflete o amor divino e faz com que, como diz um sábio bíblico, faz com que a mulher seja para o homem o primeiro dos bens, uma ajuda semelhante a ele, uma coluna de apoio. Deste encontro que cura a solidão
surge a geração e a família. Este é um segundo detalhe que podemos evidenciar. Adão, que é também o homem de todos os tempos e de todas as regiões do nosso planeta, juntamente com a sua esposa, dá origem a uma nova família, como afirma Jesus, citando Gênesis. Unir-se-á a sua mulher e serão os dois um só. No original hebraico, o verbo unir-se indica uma estreita sintonia, uma adesão física e interior, a ponto de se utilizar para descrever a união com Deus, como canta o Salmo. No meu leito de ti me recordo, penso em ti nas vigílias noturnas, pois tu foste meu auxílio. Exulto de alegria à sombra de tuas asas. A ti está ligada a minha alma, a tua direita me sustenta. Diz o Salmo 63, 62, no versículo 9. Deste modo, evoca-se a união matrimonial não apenas na sua dimensão sexual e corpórea, mas também na sua doação voluntária de amor. O fruto desta união é tornar-se uma só carne, quer no abraço físico, quer na união dos corações e das vidas, e porventura no filho que nascerá dos dois, e em si mesmo há de levar as duas carnes, unindo-as geneticamente e espiritualmente. O sacramento do matrimônio não é uma convenção social, um rito vazio ou um mero sinal externo de um compromisso. O sacramento é um dom para a santificação e a salvação dos esposos, porque a sua pertença recíproca é a representação real, ou seja, uma participação, através do sinal sacramental, é uma representação real da mesma relação de Cristo com a Igreja. Os esposos, portanto, são para a Igreja a lembrança permanente daquilo que aconteceu na cruz. São um para o outro e para os filhos testemunhas da salvação, da qual o sacramento os faz participar. O matrimônio é uma vocação, sendo uma resposta à chamada específica para viver o amor conjugal como sinal imperfeito do amor entre Cristo e a Igreja. Por isso, a decisão de se casar e formar uma família deve ser fruto de um discernimento vocacional. Quando se unem numa só carne, representam a união, o casamento do Filho de Deus com a natureza humana. Por isso, nas alegrias do seu amor e da sua vida familiar, ele dá-lhes já neste mundo o antegozo do festim das núpcias do Cordeiro. Vivida de tão modo humano e santificada pelo sacramento, a união sexual é, por sua vez, caminho de crescimento na vida da graça dos esposos. É o mistério nupcial. O valor da união dos corpos está expresso nas palavras do consentimento, pelas quais se acolheram e se doaram reciprocamente para partilhar a vida inteira. Estas palavras conferem um significado à sexualidade, libertando-a de qualquer ambiguidade. Continua a Amoris Laetitia, número 156. É importante deixar claro a rejeição de toda forma de submissão sexual. Por isso, convém evitar toda a interpretação inadequada do texto da carta aos Efésios, onde se pede que as mulheres sejam submissas aos seus maridos. São Paulo exprime-se em categorias culturais próprias daquela época. Nós não devemos assumir esta roupagem cultural, mas a mensagem revelada que subjaz ao conjunto do trecho. Retomemos a sábia explicação de São João Paulo II. O amor exclui todo gênero de submissão, pelo qual a mulher se tornasse serva ou escrava do marido. A comunidade ou unidade,
que devem constituir por causa do matrimônio, realiza-se através de uma recíproca doação, que é também submissão recíproca. Por isso se diz que devem também os maridos amar as suas mulheres como ao seu próprio corpo. Na verdade, o texto bíblico convida a superar o preguiçoso individualismo para viver disponíveis uns aos outros. Submetei-vos uns aos outros. Entre os cônjuges, esta recíproca submissão adquire um significado especial, devendo-se entender como uma pertença mútua livremente escolhida, com um conjunto de características de fidelidade, respeito, solicitude. A sexualidade está ao serviço desta amizade conjugal de modo inseparável, porque tende a procurar que o outro viva em plenitude. Entretanto, a rejeição das distorções da sexualidade e do erotismo nunca deveria levar-nos ao seu desprezo, nem ao seu descuido. O ideal do matrimônio não pode configurar-se apenas como uma doação generosa e sacrificada, onde cada um renuncia a qualquer necessidade pessoal e se preocupa apenas por fazer o bem ao outro, sem satisfação alguma. Lembremo-nos de que um amor verdadeiro também sabe receber do outro. É capaz de se aceitar como vulnerável e necessitado. Não renuncia a receber, com gratidão sincera e feliz, as expressões corporais do amor na carícia, no abraço, no beijo e na união sexual. E assim se conclui as palavras de Papa Francisco em Amoris Laetitia. Mas também lembramos que Papa Bento XVI era muito claro a este respeito. Assim ele dizia: se o homem aspira a ser somente espírito e quer rejeitar a carne como uma herança apenas animalesca, então espírito e corpo perdem a sua dignidade. Por esta razão, o homem também não pode viver exclusivamente no amor oblativo, descendente. O homem não pode limitar-se sempre a dar, deve também receber. Quem quer dar amor deve ele mesmo recebê-lo em dom. Em todo caso, isto supõe ter presente que o equilíbrio humano é frágil. Sempre permanece algo que resiste a ser humanizado e que a qualquer momento pode nos escapar das mãos, recuperando as suas tendências mais primitivas e egoístas. Irmãos, depois destas simples e profundas considerações do nosso Papa Francisco e do Papa Emérito Bento XVI, vamos ler novamente esse trecho que convida a todos nós à entrega no amor. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da Igreja. Ele, o Salvador do seu corpo. Mas como a Igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta e a cerca de cuidados, como Cristo faz com a sua Igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne.
Este mistério é grande e eu o interpreto em relação a Cristo e à Igreja. Em todo caso, cada um, no que lhe toca, deve amar a sua mulher como a si mesmo e a mulher deve respeitar o seu marido. Vamos agora parar um pouco para anotar as frases do trecho ou da meditação que mais nos atingem. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que nos treine na entrega do amor. Sede submissos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros no amor, sejam solícitos uns aos outros no amor. Vamos pensar mais um pouco em como podemos colocar em prática esse nosso propósito. Família, torna-te o que és. Paz e alegria a todos.
Entregues um ao outro no amor. Paz e alegria a todos. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje e em função de um depois. que a família comece e termine sabendo onde vai, E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém.